Olá, muito bem-vindo ao Superformance. É uma honra ter você aqui para que a gente possa mergulhar juntos no conhecimento, para que a gente possa mergulhar nos ensinamentos que o mergulho autônomo trouxe para a minha vida e que eu quero compartilhar nesses próximos minutos com você, para que a gente possa, de forma muito positiva, impactar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Sim, nós vamos mergulhar juntos. E quando eu falo em mergulho, eu falo numa história de 25 anos de trajetória, indo desde lá do primeiro curso que aconteceu em 1995, há 25 anos atrás, que era o Open Water Diver. Foi quando eu, engenheiro Kleber Reis, sim, engenheiro por formação, empresário, palestrante, colunista da revista Segurança Eletrônica, entrei para o mundo do mergulho. E aí, quando a gente vai para essa primeira experiência de mergulho, é muito legal. Só que a nossa expectativa, pelo menos a minha expectativa, era que eu tivesse indo até uma escola de mergulho e que eu fosse mergulhar. E chegando lá, olha que interessante, eu me deparei com uma situação que eu tinha que estudar. Sim, a primeira semana de curso era basicamente de estudo teórico. Na segunda semana, sim, tinha a experiência de água, mas era água confinada. Era para que a gente pudesse aplicar os ensinamentos da primeira etapa de estudos na prática, mas dentro de um ambiente controlado. E essa atividade é feita na piscina. E aí, depois de feitas estas duas etapas, aí sim, a gente vai para a primeira experiência de mar. E aí, depois dessa experiência do mar, a gente fica com aquele gostinho, com aquela sensação de que a gente quer mais. E aí a gente parte para os cursos avançados. No avançado a gente aprende sobre o mergulho noturno, sobre mergulho embarcado, sobre busca e recuperação, que é muito importante no mergulho. A gente aprende sobre navegação subaquática e a gente aprende sobre mergulho profundo. Sim, porque aí o nosso limite do primeiro mergulho, que é o Open Water Diver, que era de 18 metros, ele passa para 30 metros. E conforme a gente ganha experiência, dentro do mergulho recreativo, a gente pode chegar, sim, nos 40 metros de profundidade. Imagina você que a gente está ali num prédio de mais ou menos 13 andares debaixo d'água, com uma pressão enorme. A gente está falando em 5 atms de pressão, e a gente vencendo esse desafio dentro do mergulho recreacional, já com o nosso mergulho avançado. Mas, depois do avançado, a gente quer ir um pouquinho além. E aí, vem os cursos de nitrox ou de ar enriquecido para que a gente possa mergulhar com misturas gasosas que vão reduzir a nossa narcose por nitrogênio. E na sequência a gente vai para o mergulho de naufrágios. Não basta que a gente olhe um naufrágio por fora, a gente quer ter a sensação de entrar dentro de um naufrágio, com todos os cuidados e planejamentos que são fundamentais para que a gente possa fazer um mergulho seguro. Sim, pessoal, é seguro. Mergulhar é muito seguro, é um dos esportes mais seguros que a gente tem, desde que feito com planejamento e de que as regras sejam seguidas. A gente vai ver com o grande Diógenes Luca a importância de seguirmos as regras, de seguirmos o planejamento, dentro aqui do Superformance. E a sequência natural depois do mergulho em naufrágio é que a gente comece a mergulhar para o outro. E aí, dois cursos muito importantes. O primeiro de primeiros socorros, o EFR, Emergency First Response, que eu fiz pela PAD, que dá a base para que a gente possa fazer o curso de Rescue Diver, mergulhador de resgate. É quando a gente começa a se preocupar muito mais com o outro do que com a gente mesmo. Mas também o curso, obviamente, ele traz muito aprendizado para nós e muita segurança, porque a gente passa a ter uma percepção dos riscos de forma muito mais clara e, principalmente, sabendo como lidar com situações de emergência, de forma a mantermos a serenidade. E aí vem um dos ensinamentos que eu já queria compartilhar com você. No mergulho, a gente nunca deve agir por impulso. Uma ação por impulso pode nos levar a óbito.
O mergulho nos ensina a parar, pensar e agir. Isso a gente traz para a nossa vida. Quantas não são as situações, por exemplo, que a gente está no trânsito ou numa discussão familiar e se a gente simplesmente age por impulso, normalmente na sequência vem o arrependimento. E aí depois do EFR, o passo natural é que a gente vá para o nível profissional do mergulho. E aí o primeiro degrau profissional do mergulho autônomo recreativo é o Dive Master. E é parte desses ensinamentos como o Dive Master e depois com o curso de instrutor, mas no Dive Master a gente tem todas as bases para que a gente possa extrair do mergulho os ensinamentos que eu quero passar para você nesse vídeo e que a gente vai começar a contar. Nós vamos falar neste vídeo bônus do Superformance de 7 dos ensinamentos que a gente vai trazer do mergulho para a nossa vida. E eu não posso deixar de convidar você para seguir o projeto nas redes sociais. Está lá no Instagram, está no Face, @mergulhando na vida. Mas antes de a gente entrar especificamente nesses 7 ensinamentos, nestas 7 lições que a gente vai ver juntos aqui nesse material, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória. Como que começou esse processo? Ele começou lá em 1973, numa família humilde, lá em São Miguel Paulista. Eu costumo dizer que nós éramos ricos, mas só nos faltava dinheiro. Meu pai, bancário, minha mãe, dona de casa, e estudando em colégio estadual, em colégio municipal, a gente galgou degraus para que a gente pudesse estar chegando aos 16 anos de idade na faculdade de engenharia eletrônica, lá na FEI, em São Bernardo do Campo. Aos 21 anos eu já estava formado, um dos mais novos a se formarem na faculdade, e ali começa a minha trajetória do mergulho. Em 1995 começa com o Open Water Diver, mas já empreendendo, com espírito de inovação, com espírito empreendedor, falando sempre muito alto. Desde os 16 anos eu já trabalhava na área de segurança, especificamente na área de segurança eletrônica. Tive 3 empresas até que eu caí, até que eu fali, dei passos maiores que as minhas pernas, momentos muito complicados, e aí a gente traça um pouco da nossa linha que eu vou chamar de linha de percepção de vida. Alguns falam que é a linha da vida, mas quando a gente olha tudo que a gente passou, a gente consegue traçar uma linha da nossa percepção de vida. Claro que depois houve uma retomada. Hoje, pela Ogen, eu represento empresas israelenses no Brasil, com muita propriedade, com muita clareza do nosso propósito, e a gente hoje atende uma gama imensa de grandes empresas no país. Essa foi a volta por cima, mas o que fica de aprendizado disso tudo é que a nossa curva de percepção de vida, quando ela cai, se a gente fizer uma comparação, a nossa curva de aprendizado ela é inversamente proporcional. Eu não sei em que momento da curva você está nesse instante, mas acredite, a tempestade sempre passa e depois da tempestade sempre vem a calmaria. A vida é cíclica, a gente acha que ela é linear, mas ela passa por momentos de altos e baixos, e se nós tivermos um propósito muito claro de onde a gente quer chegar, do que a gente quer fazer, a gente vai conseguir sim passar por esses momentos de altos e baixos, visando sempre o nosso propósito, e nessa condição a gente vai, de forma ascendente, chegar lá, chegar juntos. E é para chegar lá que eu quero compartilhar com vocês, a partir de agora, os 7 aprendizados. Existem algumas formas de nós entrarmos no mar quando a gente está numa embarcação. Se essa embarcação for um bote, a gente tem aquela entrada que a gente costuma ver em filme, que é a entrada por rolamento, onde a própria gravidade e a gente sentado no bote cai para trás. Claro, porque se a gente cair para frente, a gente cai dentro do bote. Mas essa é uma forma. Mas quando a gente está numa embarcação que é um pouco mais alta, a gente tem uma diferença muito grande entre a plataforma e o mar, que é bastante significativa. E essa diferença de altura, ela tem que ser superada com uma entrada que a gente vai chamar do Passo do Gigante.
E o que é o passo do gigante? Como que eu dou um passo do gigante, Kleber? É muito simples, eu vou ensinar para você. Primeiro, com a mão espalmada, a gente vai segurar a nossa máscara e o nosso regulador, que são as coisas importantes para que a gente possa entrar na água. Com a mão esquerda, eu vou segurar o meu cinto de lastro, que também é muito importante. Eu não posso perder o meu cinto de lastro ou a fivela soltar no momento do impacto do meu corpo com a água. Nesse momento eu já estou equipado, então a gente está com o cilindro de 18 quilos nas costas, nós estamos com o nosso colete regulador já vestido, nós temos o cinto de lastro, nós temos a nossa roupa de proteção, a nossa roupa de neoprene, estamos totalmente equipados naquele momento que normalmente para os iniciantes a perna treme. Por quê? Porque a gente estudou, a gente foi lá para as águas confinadas, só que esse é o momento da verdade. Esse é o momento que a gente tem que agir. É o nosso momento de definitivamente ir para o jogo, ir para o mar. E é nesse momento, com a entrada a passo do gigante, que a gente segura com a mão espalmada as coisas importantes, que a gente segura o nosso cinto de lastro e que nós vamos para a borda. Quando a gente chega na borda, no passo do gigante, a gente não pode olhar para baixo. Se eu olhar para baixo no passo do gigante, o próprio peso dos meus equipamentos que estão nas minhas costas nos fazem tombar e cairmos. Para a gente dar um passo do gigante, no mar e na vida, a gente precisa olhar para frente, a gente precisa olhar para a linha do horizonte, a gente precisa olhar para onde a gente quer chegar, a gente não olha para baixo, a gente olha para frente. E quando a gente olha para frente, segura as coisas importantes da nossa vida, olhando para frente nesse momento, eu dou um passo à frente e aí eu vou para a água. Esse é o passo do gigante, que a gente dá em todo o nosso mergulho quando a gente tem essa diferença que a gente tem que superar. E aí a gente supera os nossos medos e a gente vai para a água, e a gente vai para o jogo. E eu queria te falar que quando a gente fala em superação do medo, é porque todos nós temos medo. Eu costumo dizer que a coragem, ela não é a ausência do medo. Muitas vezes eu estava mergulhando com tubarões, principalmente fora do país, e as pessoas me perguntam: Kleber, você não tem medo de mergulhar com tubarão? Claro que eu tenho medo. Só que existe planejamento, existe um respeito para com o meio ambiente e o medo me deixa vivo, o medo me deixa atento. A coragem é você superar os teus medos, é dar o passo do gigante, é agir apesar do medo. Para você, para o mar e para a vida, dê muitos passos do gigante. A gente tem um programa chamado CTcast, que é o maior podcast do segmento de segurança, onde a gente tem 3 momentos. Um é mergulhando no conhecimento, onde o nosso convidado, o nosso entrevistado, ele traz indicações de livros, de filmes, de documentários para os nossos ouvintes. O segundo é o mergulhando de cabeça, porque quando a gente mergulha de cabeça é que a gente faz com todas as nossas energias, é quando a gente faz de verdade. E é nesse momento que o convidado compartilha com a gente, fora do trabalho, no que ele mergulha de cabeça.